Opa, e aí rapaziada, beleza? Hoje a gente vai relembrar o primeiro episódio de One Piece. O anime que começou lá em 1999 até hoje, 2025, ainda não acabou, porque o Oda não quer deixar ninguém ver o final dessa obra. Mas bora lá. Porque já no primeiro episódio, a gente tem tiro de canto que nunca acerta ninguém, o pirata se achando modelo, e o Luffy aparecendo do nada. Então, se ajeita aí, que a viagem vai começar agora. Ah, mas espera aí, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para dar aquela forcinha. Então bora lá. O episódio começa com o Piccolo falando sobre o começo da Grande Era dos Piratas, que começou porque no dia da execução do Rei dos Piratas, o Gold Roger, ele incentivou as pessoas a adentrarem o mar para tentar pegar o seu tesouro, o One Piece, que possuía riqueza, fama e poder, e tudo que esse mundo poderia oferecer. Logo após, vemos o barril boiando no mar. O marinheiro, que aparentemente é vesgo, tenta laçar o barril, mas errou feio, então teve que vir outro marinheiro para conseguir pegar. Mas de repente, aparece um navio pirata e todos ficam desesperados. E o navio chegou metendo bala e não quis nem conversa. Mas o engraçado é que nunca acerta essas balas de canhão. Mas enfim. Então somos apresentados a vagabunda, quer dizer, a capitã do navio que se chama Alvida, que escraviza o coitado do clube. E que se acha gostosona. Mas olha a cara da indivídua. O importante é ter autoestima, né? E depois de diversos tiros, finalmente acertaram um navio. E os caras foram tudo empolgados, achando que iam saquear o navio tranquilamente. Mas, mal sabem o que esperam por eles. E a cachorra da Alvida já foi fazer pressão no pobre do Kobe, porque ele estava com medo de ir pra cima e a miserável quase esmaga o coitado. No meio da muvuca, aparece uma menina de cabelo ruivo, que foi saqueado no navio da Alvida, e quase foi descoberta, e já meteu logo um chute nas bolas de ouro do coitado do capanga. E finalmente, o Luffy deu as caras, e por incrível que pareça, ele estava dormindo dentro de um barril. Agora, como uma pessoa consegue dormir no meio do mar e dentro de um barril? Enfim, né? Luffy sendo Luffy. E os caras, não tendo amor à vida, apontaram suas peixeiras para o Luffy e ele simplesmente cagou e disse que estava com fome para o Kobe. Mas os caras não estavam nem aí e partiram para cima. Só foi um tapa do Luffy que os vagabundos estavam no chão. E os caras, tremendo de medo, já saíram correndo. Quando o Luffy achou a comida, parecia que ele tinha achado One Piece, de tão feliz que o menino ficou. O Chapéu de Palha e o Kobe ficaram conversando, e o Kobe explicou como ele virou escravo da Alvida. Ele entrou no bote dela para pescar e acabou se lascando. E o Luffy, para ajudar o coitado, chamou ele de frouxo e covarde. Enquanto isso, lá em cima, a baleia estava apressando seus escravos para agilizarem o saqueamento. E os dois Shinobi que apanharam do Luffy já foram caguetar para ela que o Luffy estava lá. E os coitados ainda por cima apanharam dela de graça. Conversa vai, conversa vem entre o Luffy e o Kobe. O Luffy fala que ele quer ser o próximo rei dos piratas. E o Kobe Sad Boy, com todo o seu pessimismo, já joga energia lá embaixo. Mas o cabeça de vento não liga. O Luffy, sem querer, encorajou o Kobe a seguir seu sonho de ser marinheiro. E como a maioria dos CLTs, ele quer abandonar seu emprego atual e denunciar o seu patrão. A Alvida, de tão pesada que é, acabou quebrando a cobertura do navio e caiu de frente para o Chapéu de Palha, e já chamou ele para o X1. Mas primeiro o Luffy tem que derrotar os minions dela, para depois ir para o boss final. Depois de derrotar os capangas, descobrimos que o Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, e o Kobe, encorajado, chamou a gorda de gorda, baleia e feiosa. Finalmente alguém disse a verdade a ela, e o Luffy já rachou o bico. E finalmente, vemos essa baleia feia tomando a surra do Luffy e voando lá para onde Judas perdeu a bota. E meu Deus, coitado desse cara que ela caiu em cima. Eu acho que teve algum tsunami em algum lugar do mundo de One Piece. E na mesma hora que a treta acabou, a marinha chegou e aparentemente o Vesgo tem um primo na marinha também. Porque não é possível errar as bolas de canhão do mesmo jeito, no mesmo lugar, no mesmo local. Mas enfim, terminando o episódio, o Luffy e o Kobe conseguiram fugir e começam a conversar sobre o Zoro. E o Luffy quer esse homem lindo, gostoso e maravilhoso no bando dele. E para acabar o episódio, temos essa linda cena do Zoro preso. E é assim que termina o primeiro episódio de One Piece, com o Luffy já mirando no Zoro, o caçador de piratas mais brabo que tem.
Se você acha que esse começo foi insano, espera só pra ver o próximo. E lembrando, se você gostou, curta, se inscreva no canal para dar aquela força. E valeu, obrigado, até a próxima. Logo após toda a treta do episódio anterior, o Luffy e o Kobe continuam a viajar pelo mar em busca de uma base da marinha. E por pura coincidência do roteiro, o Zoro também está na ilha. O Luffy já chega na ilha todo empolgado atrás do Zoro, mas o Kobe, pessimista como sempre, já tenta convencer o Chapéu de Palha a desistir do Zoro. Mas ele não tá nem aí, e já sai perguntando aos moradores se eles sabem por onde anda o Zoro. E o Kobe tomou vergonha na cara e decidiu virar homem, e vai se alistar na marinha. Ele acaba mencionando o nome do Capitão Morgan no meio da rua, e todos os moradores ficam assustados ao ouvir esse nome. Os dois chegam no portão da marinha, e o Luffy já querendo pular o muro só para ver o gostoso do Zoro. E o bicho realmente achou o homem. O Kobe, já se cagando de medo, começa a chorar para o Luffy com medo do Zoro. E o Zoro, puto da vida, já manda eles meterem um pé de lá. De repente, aparece uma garotinha e ela foi entregar uma comida para o Zoro. E o Zoro, bem receptivo, já lança a frase: "Tá querendo morrer, fedelha?" Mas a menina mesmo assim oferece a comida para ele. E ele continua negando. Então, aparece o insuportável primo do Cássio, o Queixo de Bunda. Ele já rouba os bolinhos e começa a pisar neles porque, dizendo ele, estavam ruins. E já não bastava ter feito isso, ele ainda ameaçou executar a menina porque ela ajudou o Zoro. Ele também revela que é filho do Capitão Morgan. O arrombado manda os figurantes jogarem a coitadinha longe, mas por sorte o Luffy estava lá para salvá-la e o desgraçado ainda ficou rindo. E o Luffy foi lá de novo falar com o Zorão. E o Zoro, sem frescura, pede ao Luffy para dar a ele aquele bolinho que caiu no chão. E o Zorão, como é macho alfa diferente do loirinho, disse que ficou uma delícia. E finalmente é revelado o motivo do Zoro estar preso. O Romepo apareceu com um cachorro na ilha e qualquer um que entrasse na frente dele ia jogar no Vasco. Mas o Zoro não estava nem aí e tacou uma cadeira no bicho e ainda farmou o ar enquanto estava comendo. Ao invés do Romepo meter o pé, ele foi inventar de atacar o Zoro e ainda foi solado. Mas o mimadinho propôs um acordo ao Zoro, que ao invés de prender a menina e a mãe, ele prenderia o Zoro por um mês. E o cara, se achando o rei do mundo, chega no bar pedindo tudo do bom e do melhor, de graça. E o bicho, todo feliz, fala que irá executar o Zoro. E o Luffy, completamente lúcido, já deu uma botada na cara do Romepo e mandou ele virar homem. Mas o mimizento já foi chamar o papai chorando, e de novo o Luffy foi atrás do Zoro, para pedir a ele para entrar no bando. Mas obviamente o Zoro não quer. Mas o Luffy insiste muito e ele diz que irá pegar a espada do Zoro caso ele faça parte do bando dele. O Luffy, como não bate bem da cabeça, foi invadir a base da marinha sozinho e o Romepo estava lá chorando pro papai. E o pai dele ficou tão puto com ele que ele apanhou também do pai. O Monte Machado ficou sabendo da garota que ajudou o Zoro e já queria executar a coitada também. O pobre do guarda foi contra e só tomou uma machadada na cabeça e caiu que nem jaca. E o cara ainda por cima quer botar uma estátua dele. Realmente, autoestima é tudo. O Luffy, procurando as espadas, viu a muvuca que estava batendo lá em cima e foi lá para ver o que era. E no processo arregaçou a estátua no meio. E o Morgan ficou cheio de ódio e o Luffy já pegou o Romepo e saiu vazado. E de novo, a garota de cabelo ruivo aparece para roubar alguma coisa. E nesse rolê todo, o Kobe estava lá fora tentando soltar o Zoro. E diz a ele que queriam executar ele, mas eles são encurralados pelo Morgan. E no quarto da Cinderela, o Luffy consegue achar as espadas do Zoro. E depois já chega como salvador da pátria, pulando em cima dos tiros, mas como ele é de borracha, as balas não funcionam. E é assim que o episódio 2 de One Piece acaba. E lembrando, se você gostou, dá aquela forcinha se inscrevendo no canal, dando seu like. E valeu, obrigado, até a próxima.